Bom dia, bom dia, bom dia! Paz e graça, Deus abençoe seu dia. Hoje eu quero falar uma palavra mais uma vez sugerida pelo irmão Nilson, de New Jersey. Deus abençoe, irmão Nilson, muito obrigado pela sugestão. Ele sugeriu um texto em Gênesis, capítulo 3, e é um texto muito legal, muito bonito. E eu vou ler o versículo 7 do capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, o pecado do homem. Isso é tão intrigante. E diz no versículo 7, depois eu vou voltar um pouquinho, diz assim: E abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram cintas para si. Aí você fala sobre pecado e o que tem a ver as folhas de figueira e cobrir a nudez com as folhas de figueira. A questão é que quando Deus chega e faz o homem, Ele fez tudo de bom para o homem. Deus é maravilhoso, Ele faz o de melhor. Esses dias eu estava aqui no campo de golfe aqui perto de casa e eu vi uns esquilos ali bonito, achei a coisa mais linda, os esquilos, e tinha uns mantikins também, uns esquilinhos pequenininhos assim, o tic-teco, tinha muito assim, e eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor fez esses esquilos aqui, lá no mato mais longe, tinha um monte, poucas pessoas param para ver a beleza dele, lindo, 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 bonitinho, uma gracinha o bichinho, e você vê que tem também um laguinho e tinha sapo, tinha rã, tinha grilos no gramado. São coisas que têm uma ciência imensa, uma coisa maravilhosa, e a gente percebe muito pouco o que Deus faz. A gente para observar muito pouco o que Deus fez. Coisa maravilhosa, tudo para o prazer do homem, para o homem parar, olhar e agradecer e louvar a Deus. A Bíblia diz que Deus demonstra a grandeza dele nas coisas que ele criou na criação dele. E no homem, por exemplo, é a maior expressão da glória de Deus, da grandeza de Deus. E Deus pega e faz um jardim maravilhoso para o homem morar ali. E Deus deu de tudo para o homem. Só que Ele falou assim, tudo nessa vida tem regra, meu irmão. Isso é base da palavra de Deus, é base de Deus, isso é padrão de Deus, isso tudo tem regra, nada é o léu, tudo tem uma ciência, tudo tem uma explicação, tudo tem um cuidado, tudo tem a mão de Deus. E Ele estabeleceu uma regra, um padrão, Você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, todas, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. E essa fica a palavra para o homem, uma regra estabelecida para o homem, só isso. O resto ele era tudo por conta dele. E aí a mulher, no versículo 3, eu vou ler um pedacinho dele para você entender. Diz assim, Deus chega e fala assim, o Senhor deu esta ordem a Adão. De toda árvore que está no jardim, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a regra, esse é o padrão, essa é a proibição, já especificando o resultado se a regra for quebrada. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos, e ambos perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde está? Ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Rapaz, eu fiquei assim, maravilhado com o fato do homem perceber que estava nu. Veio para ele a ciência do jeito que Deus falou. O homem passou a entender e passou agora a perecer. Agora o homem é digno de morte porque quebrou uma regra, quebrou uma ordem direta de Deus. Então o homem colheu para si morte. Então
quando ele vê o problema que ele causou, uma hora eu posso especificar esse grande problema, mas o problema que o homem causou quebrando a ordem de Deus foi grande demais. É tremendo isso. Então o homem acaba tendo que se esconder não só da nudez, mas ele acaba tentando disfarçar a causa ou a resposta ou aquilo que foi oriundo do pecado, o problema causado pelo pecado. E eu quero parar nisso. A questão é que todo dia Deus vai passear pela sua vida pesquisando você, olhando você. Os olhos de Deus estão em toda a terra, sobre toda a terra. Deus vai olhar para mim todo dia, Deus olha para mim todo dia. E a questão é que quando Ele olha para mim, Ele pode ver através das folhas de figueira. Ele pode ver o meu pecado. Ele pode ver o seu pecado. A gente não tem como esconder dos olhos do Senhor. Em toda viração do dia, toda tarde, todo dia, toda manhã, toda noite, o Senhor olha para a gente. Não tem como esconder, meu irmão. A palavra diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A melhor coisa que tem de se fazer é confessar o seu pecado. Falar assim: ah, meu Senhor, oh meu Senhor, eu pequei, o Senhor me perdoa, meu Deus, eu vacilei, eu errei. Não esconde, não tenta cozer folhas de figueira, não tenta botar o seu pecado para trás de algo que é completamente transparente para Deus. Deus enxergou, Deus não precisava nem de ter passeado pelo jardim para saber o que o homem tinha feito, não precisava de ter encontrado, não precisava de ter tido esse diálogo. Deus já sabia muito antes. A questão que está na sua mão e na minha mão, a decisão. Nós temos que apenas obedecer aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Mas se por acaso você vacilar e errar, meu irmão, nós temos um advogado, aleluia, nós temos aquele que perdoa pecados. Ah, Jesus ainda não tinha vindo no período de Adão, mas para mim e para você, nós temos hoje um advogado. Enquanto estamos vivos, temos chance. Depois que nós morrer, Jesus não vai ser nosso advogado mais, ele vai ser o nosso juiz. Enquanto estamos vivos, temos chance. Não esconda os seus pecados. Davi fala que enquanto eu escondi as minhas transgressões, os meus ossos envelheceram. Ele sentiu mal, ele reclama tanto de quando ele escondeu a transgressão dele, o pecado dele. Ele fala tão mal daqueles dias, de enquanto o pecado estava com ele. Eu imagino que o homem em pecado, ele sente aquela dor, aquele vazio, aquela falta de Deus, aquela necessidade de Deus. Meu irmão, deixa eu falar para você. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia de Deus. Nós temos que confessar para Deus os nossos pecados. Nós temos que chegar diante de Deus e bater um papo com Ele. Oh meu Deus, o meu problema é esse. Eu tenho essa dificuldade. O meu erro é esse. Eu sei que o Senhor já sabe, o Senhor já viu através das folhas de figueira, o Senhor já viu que eu estou nu. Quando o homem ele se envolve no pecado, ele fica despido da proteção de Deus. Então ele percebe que ele está nu, ele percebe que tem algo faltando, tem algo vergonhoso nele. O pecado causa vergonha, o pecado causa vergonha, o pecado causa a tristeza, o pecado causa afastamento de Deus. Confessa o seu pecado hoje mesmo para Jesus. Abre o jogo, não deixa passar muito tempo não. Quanto mais tempo passa, pior é para consertar, fica mais difícil, é mais dolorido, é mais depressivo, não causa bem para a gente. Ah, meu querido, confessa o seu pecado. Tira as folhas de figueira e enfrenta a Deus, face a face, fala com Deus, encontra com o Criador, fala: meu Deus, aqui ó, eu estou despindo das folhas da figueira, eu não tenho como esconder do Senhor, está aqui ó, está fora, tirei, estou nu, dá para o Senhor me perdoar? A coisa que Ele mais quer fazer, é perdoar os seus pecados. A coisa que Ele mais quer fazer
É falar assim: vem cá, meu filho, eu vou te cobrir de novo com a minha justiça. Eu vou te cobrir de novo com o sangue do meu filho. E vai apagar o seu pecado, vai perdoar o seu pecado, vai tirar a sua dor, vai tirar a sua vergonha. Tudo que Ele quer fazer é isso, tirar a sua vergonha, te dar uma nova roupa, limpa, vestes limpas, ao invés de folha de figueira. Deus te abençoe. Paz e graça.